Oi, pessoal, estamos começando aqui mais um podcast Equalizando, podcast de número 2, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial e também temos convidadas extremamente especiais. É uma honra tê-las conosco e nós vamos falar sobre vida em missão. Aqui ao meu lado direito nós temos a pastora Simone, que também serve a Igreja Alto Monte, né, pastora também das nossas vidas. Temos aqui novamente a Sarai, da Colômbia. Temos a Marcela, brasileira, e a Metter, da Noruega. Estamos muito chiques. É uma honra, um privilégio muito grande estar nessa mesa com vocês. Nós vamos estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema, porque elas são da ABU, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui nós temos colombianas, né? Como eu disse, que falam espanhol, e nós temos também da Noruega aqui uma pessoa que vai estar no inglês, mas que a gente vai conseguir, junto com a tradução, poder conduzir esse momento. Bom, primeira coisa que eu acho interessante nós começarmos é falando a respeito da ABU, né? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre esse projeto, como que funciona ter toda essa organização. Fiquem à vontade. Boa noite, gente. Eu posso começar, né? Respondendo essa pergunta, porque eu sou velha. Eu sou velha de ABU já. Mas a ABU, ela é uma organização missionária estudantil. Foi assim que ela surgiu, mas hoje em dia existem Aliança Bíblica de secundaristas, que é no ensino médio, Aliança Bíblica de profissionais, que são pessoas que já se formaram da universidade, mas querem continuar engajadas na missão, fazendo diferença no ambiente de trabalho e também dando suporte para os estudantes, né? E a ABU, assim, a gente faz parte... Todo mundo aqui, as meninas, né, também elas fazem parte da ABU, só que no país delas. E aí, como que isso acontece? Aqui no Brasil, a gente tem a Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Lá na Colômbia, eles têm a UCO, que é a Unidade Cristiana Universitária. Lá na Noruega, eles têm a LAG, que... Ai, gente, o nome é muito difícil, não vou falar, mas é a mesma vibe, assim. E aí, o que acontece? Todas as nossas organizações, elas são filiadas a uma organização mãe, como se fosse. Essa organização se chama IFES, ou Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos. A IFES existe há bastante tempo também. Porque aqui no Brasil o movimento tem 67 anos, né, que a gente falou. E a IFES veio para cá pouquíssimos anos depois que tinha sido formado. Eles mandaram missionários aqui para o Brasil para poder implantar o movimento brasileiro, né? E aí, como que começou? Eu vou só dar uma coladinha aqui, gente. Mas, como é que começou? Qual era o objetivo principal? Com que Jesus fosse conhecido em todas as universidades do mundo. E essa permanece sendo, né, a nossa maior missão. Assim, no Ministério Estudantil, a gente trabalha para isso, mas obviamente que todo mundo sabe que alguns países isso é muito difícil, é um trabalho extremamente árduo, um trabalho muito violento às vezes também, né? Tipo, os missionários recebem violência do lugar assim que eles estão. Às vezes países com guerra civil, enfim, gente, tem muita história. Perseguição, exatamente. Inclusive, eu já vou começar recomendando um livro aqui. Mas tem um livro da ABU Editora que chama Brilhar como Estrelas. E esse é um livro de histórias de missionários que foram, que enfrentaram esses desafios mais duros, digamos assim, na missão estudantil. Porque você pensa, missão estudantil, vai na universidade, na escola e pronto. Mas não é assim, né? A gente tem essa realidade aqui no Brasil, graças a Deus, mas em outros países isso é bem diferente. Mas aí a missão da IFES era essa, né, quando começou, e continua sendo o principal objetivo. Mas aqui no Brasil, como organização, a gente também tem uma missão, uma visão, né, digamos assim, que a missão é a mesma. Mas a gente tem uma visão que é de entender que todo mundo tem um chamado global para levar o evangelho à universidade. Então, peraí, gente, eu vou achar... Aqui, nossa visão são estudantes que formam comunidades de discípulos transformados pelo Evangelho e que impactem o mundo estudantil, a igreja e a sociedade para a glória de Cristo. E aí, depois a gente pode compartilhar com quem quiser essa apresentaçãozinha que a gente tem. Ela foi para realmente
para as pessoas começarem a dar esse passinho inicial, assim, para entender o que é a ABU. Mas a gente vive nesse sentido, assim, e de ter em mente que é uma missão onde estudantes alcançam estudantes. Se você quiser falar um pouquinho da Colômbia também, Sarai, porque lá eu sei que é assim também, né? Como a Marcela falou, então temos muitas coisas parecidas e essa é a razão por que estamos fazendo o intercâmbio aqui, porque como organizações irmãs, o que o intercâmbio está procurando, já comecei a falar gíria aqui, precisamente tipo aprender umas das outras. Então temos pontos mais fortes, por exemplo, na Noruega. Aí fica bom tipo aprender deles para trazer para a ABU, para UCU na Colômbia. Então é precisamente essa a razão do intercâmbio, mas na raiz é a mesma missão, que é levar o evangelho nas universidades e tipo compartilhar com amigos e fazer essa comunidade dentro das universidades. Como que vocês fazem um trabalho direto dentro da universidade? Vocês conseguem estar vinculados a alguma instituição mesmo, universitária, ou não? Vocês vêm para uma universidade independente desse vínculo acadêmico, né? E como que vocês realizam isso dentro das universidades? Como é que funciona esse evangelismo, se levar o evangelho, se levar a Cristo dentro das universidades? Talvez haja particularidades, né, de acordo com os países aí, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês atuam aqui, por exemplo, dentro da nossa Universidade Federal aqui de Juiz de Fora, e um pouquinho também em outros lugares, outros trabalhos que vocês já fizeram. Sim. Então, por exemplo, eu conheci a ABU dentro da faculdade, quando eu estava me formando. E eu acho que a maioria das pessoas é desse jeito. Por exemplo, a ABU agora tem ABS, que é secundaristas, então às vezes as pessoas conhecem desde a escola. Aí é mais fácil, tipo, começar dentro da faculdade já conhecendo o movimento. Mas quando não é assim, é tipo o que aconteceu comigo, que eu como crente na faculdade, sem conhecer ninguém, foi tipo um grupo que eu conheci, achei legal desde o primeiro dia, tipo, vamos ler a Bíblia, legal, vou ficar aqui. Então é assim, e a gente foi crescendo como organização, conhecendo mais pessoas, e depois mesmo de acabar os estudos, eu continuei participando até agora, que estou aqui precisamente por isso, mas foi tipo assim, eu acho que o primeiro passo é somente as pessoas que estão dentro das faculdades, dentro das escolas, fazendo assim, só um estudo bíblico, e aí dá para que outras pessoas conheçam, e depois essas pessoas são formadas como lideranças para também fazer o mesmo, não sei, dentro de outros espaços. Aí, por exemplo, na Colômbia, o que acontece é, tipo, nós temos uns espaços que são comuns, não importa a faculdade. Tipo, então, tem faculdades particulares, tem faculdades públicas, mas todos nos conhecemos no mesmo lugar. Então, é muito legal, porque aí dá para fazer diferentes grupos em diferentes faculdades. E assim é que começa a crescer, né? A espalhar o evangelho é desse jeito. Uma pessoa conhece, então tem esse convite sempre de a liberdade também, de eu quero fazer isso na minha faculdade porque ninguém me está fazendo. Então dá para começar e temos uma formação, porque a BU também, e UCU e LAG, tem esse espaço de formação, de aprender da palavra, de fazer aulas, de ler textos, tipo, de se formar, para depois também continuar fazendo esse trabalho de missão. Não é somente ficar, tipo, sempre do mesmo jeito, mas a ideia é crescer juntos também. Um grupo de estudos, né? Exatamente. Então, tem pessoas que participam do movimento que já se formaram, mas também tem pessoas secundaristas que ainda tipo começaram a conhecer por alguma pessoa que falou com elas, ou tipo acontece muito. Minha irmã mais nova está na escola, eu estou na faculdade, eu conheci, então depois minha irmã pode fazer também na escola, e assim
fica muito familiar, sabe? As pessoas começamos a fazer esses relacionamentos de família. Então, é muito legal, porque, tipo, no final, a gente sente, tipo, pertence a um lugar e faz parte da missão também e do trabalho que fazemos. Interessante. E, inclusive, uma das perguntas é justamente sobre fazer missões dentro das universidades. Eu acho que é um grande desafio, né? E cada vez que se passam os anos, o desafio só aumenta, né? Mediante ao cenário que nós estamos vivendo. E eu queria perguntar isso para vocês: como fazer missões dentro da universidade? Inclusive, tem uma pesquisa, e já é muito antiga, se eu não me engano, acho que foi em 2006, lá nos Estados Unidos, concluiu que cerca de 58% dos cristãos, quando entram nas universidades, começam a questionar a sua fé, começam a ter algumas dúvidas, né? E muitas das vezes isso acaba influenciando para que essas pessoas não permaneçam na sua fé, né? Dentro do Evangelho. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é fazer missão dentro da universidade? O que vocês pensam a esse respeito? So mission inside of the university, I think we need to present like the real gospel so people will understand it, and also. Então, eu acho que missão na universidade é uma coisa que a gente precisa, assim, considerar o fato de apresentar o evangelho. And also a God that accepts our questions, our doubts, that we can have, like, there is a reason to believe. It's not just a fairy tale, kind of. E também apresentar um Deus que ele está pronto para receber questionamentos, que ele é um Deus amoroso, e não, tipo, apresentar o Deus verdadeiro e não um Deus que é, tipo, parte de um conto de fadas. Because if people are having a lot of questions or feeling like they're not being seen in their doubt, they will easily just leave, because why should I believe in something that it's not true? Porque as pessoas, elas começam a ter várias dúvidas, se questionar, e se elas não tiverem meio que a liberdade de perguntar ou alguém para ajudá-las com as respostas, por que elas continuariam, né, sendo cristãos? E às vezes eles só se perguntam, tipo, não, essas pessoas nessas situações se perguntam constantemente, tipo, o que eu deveria fazer? Eu acho também que, tipo, no coração dos movimentos está, e também faz parte também de falar de missão, porque não esperar nas igrejas que os estudantes vejam, não, mas a ideia é levar o evangelho no lugar onde os estudantes estão. Então, é por isso também que falamos muito da palavra missão, né? Porque levar a esse lugar onde as pessoas estão necessitando, estão procurando respostas, estão com dúvidas. Então, é precisamente estar lá para essas pessoas. Eu acho que faz parte do mais importante. E também, tipo, como estudante crente, encontrar um lugar também para se fortalecer, né? Eu também acredito no mesmo, mas mesmo assim eu tive uma aula que fiquei meio duvidando, ou, por exemplo, todos passamos por situações difíceis na vida, né? Então, econômicas, na família, nos estudos mesmo. Então, é um espaço também onde procuramos que seja apoio, não somente vamos fazer um estudo bíblico, então todo mundo foi e tchau, até a próxima vez. Mas é um espaço para compartilhar, para orar uns por outros, temos histórias também, tipo, de não ter dinheiro, então vamos ajudar, vamos fazer algo por essa pessoa que está nessa situação de necessidade, né? Então, faz parte também do coração da missão nesses espaços universitários, nas escolas, de não esperar, tipo, não sei, tipo, os estudantes vão ouvir e eles estão com sede de conhecer de Deus. Não, é mais uma atitude de estamos aqui dispostos, mesmo para pessoas que não são crentes. Então, tem espaços, por exemplo, na BU, em festas, na LAG também, tipo,
numa festa, ficar aí como evangelho. Então, é meio estranho, né? Numa festa, estudantes crentes. Mas é precisamente isso. Tipo, estamos aqui para ajudar. Eu sei que você, não sei, tipo, bebeu muito, agora você pode estar em perigo, então vamos levar você, ou vamos esperar um carro para você, para que você chegue a casa tranquila, salvo. Então, são esse tipo de ações que realmente são as ações que falam do amor de Jesus também, muitas vezes. E assim as pessoas voltam, porque você fez isso por mim, porque esse dia eu precisava, porque neste momento eu precisava falar com alguém. Então, faz parte do evangelho também desse jeito, né? Não só com palavras, mas também com as ações. E está realmente no coração de todas as nossas organizações. Muito bom, muito bom. E é interessante que só quem realmente já esteve nesses ambientes, né, nas universidades, sabe que lá nós encontramos vários desafios. E um deles são as pessoas que chegam com famílias desestruturadas, precisando apenas de um apoio emocional, de alguém que possa ouvi-la, né? E, às vezes, falta o posicionamento de um cristão. E por isso que eles acabam se abrindo com aqueles que não professam a mesma fé. E isso influencia, infelizmente, para que eles venham se desviar, né? Então, é importantíssimo a nossa fé estar atrelada a ações, né? Além de vocês levarem o ensino da palavra de Deus, que é a base, vocês também demonstram isso através das ações, né? Esse deve ser o nosso foco. Então, é muito interessante ouvir dessa forma, porque, inclusive, alguns acham que o cristão não deve estar dentro das universidades. Eu já escutei isso. E eu acho um absurdo. Como assim? Né? Deus ele nos criou para a gente poder desenvolver o nosso propósito. E a universidade ela pode ser um instrumento a serviço de Deus nas nossas vidas. E nós também podemos usá-la, é claro, como um campo missionário, né? Para a gente poder demonstrar ali o amor de Deus. Então, é interessante a gente pensar dessa forma e mudar um pouquinho a nossa perspectiva, né? E se a gente pensar na Bíblia, nós temos até um exemplo de várias pessoas que enfrentaram esses desafios de oposição à sua fé, né? Porque não é só nas universidades que isso acontece. Todos enfrentam isso. Então, deixar de fazer faculdade não vai impedir de, em algum momento, você enfrentar esse desafio. Porque no trabalho isso vai acontecer, né? Dentro da própria família também. E é interessante que eu me lembro muito da história de Daniel. Se a gente for parar para pensar, Daniel e os seus amigos, eles receberam uma bolsa integral, digamos assim, da Universidade da Babilônia. Eles estavam dentro de um lugar que não professava a mesma fé, né? Eles não tinham um ensino ali que levava os princípios, né? Aquilo que eles realmente acreditavam, mas ainda assim eles permaneceram fiéis naquilo que acreditaram e fizeram a diferença. Né? Não deixaram ser contaminados, ser influenciados, mas influenciaram. Né? Então, é um exemplo que a gente tem para os nossos dias também. Né? Todos aqui eu sei que já tiveram experiências nas universidades e a gente sabe que as pessoas estão sedentas, elas têm fome mesmo. E se a gente parar para pensar, éramos uma minoria, os cristãos na universidade. Há um tempo atrás éramos uma minoria. Hoje continuamos uma minoria, mas numa proporção um pouco maior, né? Com mais abertura, com mais pessoas envolvidas, como, por exemplo, essas associações. Né? Me recordo na minha época de faculdade, só havia uma cristã na minha sala, na minha turma. E tanto que na minha formatura, para a gente ter um culto, a gente teve que negociar com a turma, porque a maioria não gostaria que tivesse o culto. Porque éramos apenas duas, né? E a gente falou, não, nós vamos negociar, vamos também, né, ter os outros eventos religiosos, mas a gente gostaria, né, de ser respeitada e que tivesse, né, o nosso culto. E assim foi feito, mas assim, a gente tinha uma dificuldade muito grande de encontrar outras pessoas para a gente ter um apoio, seja espiritual, uma palavra, ou alguém que te incentivasse a permanecer.
porque a idade que a gente está na faculdade, nem todos têm uma maturidade em relação à mesma idade, né? E até mesmo espiritual, de permanecerem. É um grande desafio. Então, eu acho que o trabalho que vocês fazem, ele é fundamental, ele é riquíssimo, ele é grandioso, porque gera, acima de tudo, fortalecimento. E a palavra de Deus fala que nós seremos mais fortes, né, quando nós formos mais de 2. Né? É melhor sermos 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Então, ver isso hoje dentro das universidades proporciona, além do fortalecimento de cada um de nós, porque todos nós precisamos e passamos por momentos difíceis. Então, ver que existem pessoas lá capazes e disponíveis para nos ajudar faz toda a diferença, né? E é também diferente quando você não tem. E, às vezes, você está sendo assolado e aí é muito mais fácil você desistir. Então, assim, dentro dessa experiência de vocês já se depararam com pessoas que desistiram do evangelho, estavam desanimadas, e, enfim, o trabalho de vocês assim foi fundamental para ajudá-las, ou a voltar para o Senhor, ou para conhecer o Senhor? Assim, teve algum testemunho que marcou a vida de vocês nesse sentido? Eu estava pensando que tem muitos, cada um é um testemunho mesmo, cada uma das nossas histórias, né? Sim, claramente tem pessoas que estão, penso também nos meus primeiros anos na faculdade, eu era também assim, muito tímida, crente segreta, sabe? 007. Que você guarda os pensamentos só para não incomodar e não sei o quê. E tem esses argumentos na mente, né? De eu vou falar, as pessoas vão achar que eu sou chata por ser crente e não sei o quê. Então, encontrar esses espaços de outras pessoas também que estão acreditando no mesmo. Fazer um estudo bíblico na praça principal da faculdade, sem vergonha alguma de o que as pessoas vão pensar de mim. E o que você falava, estamos juntos, somos um corpo, não uma pessoa sozinha aí, oi, tudo bem? Mas, estamos juntos, podemos orar juntos. Então, a gente se fortalece muito nesse sentido. E para mim foi assim, e agora que eu já me formei, olho para trás e fico meio, sabe? Esses anos, esses começos, quando eu não falava, eu poderia ter aproveitado mais. Mas faz parte também do crescimento, de aprender, de fazer parte também da organização. Mas, organização estou falando, mas ser crente na faculdade. Então, é muito importante, cada um tem essas experiências nesse sentido. Também tem, por exemplo, um amigo meu na Colômbia. Ele vem de um contexto bem difícil, uma cidade bem pequenininha, os pais que, trabalharam muito, e ele conseguiu entrar na faculdade pública. É um exemplo entre muitos, né? É a primeira pessoa que fez graduação da sua família. Aí ele é incrível. A história dele, quando ele terminou os estudos, todos choramos na casa UCO. Ele fez um almoço, né? Uma janta, na verdade. Aí todos, chorando, porque era a evidência de Deus é bom mesmo. E ele encontrou uma família. Ele não tinha os pais na mesma cidade, ele não conhecia ninguém. E aí foi, esse corpo de fazer uma família. Agora ele é irmão nosso. Todo tempo estamos falando, ele faz muita brincadeira. Então, é isso precisamente, o exemplo de como nós gostamos muito de falar somos família, mas é precisamente esse sentimento de vamos acolher, vamos compartilhar. Depois das aulas, depois do estudo bíblico, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa. Ele vai noutra igreja, eu vou para outra igreja, mas no mesmo tempo a gente compartilha e eu não, compartilhar dessas coisas também. Eu não gosto desse jeito da minha igreja, não sei o quê. Ou eu tenho uma dúvida com esse sentido de,
não sei, alguém falou para mim, o pastor falou na igreja, então são espaços também para fazer essas conversas que são importantes para crescer juntos, para nos animar, para continuar também plantados nas nossas igrejas, porque a ABU não é uma igreja, então é importante, tipo, nós sempre estamos falando, você tem que fazer parte da sua igreja local, porque é precisamente assim que estamos crescendo, né? E não importa se você vai numa igreja, eu vou para outra igreja, outra pessoa vai na outra igreja. Tipo, somos o mesmo corpo e aí é que ficamos fortalecidos. Então, eu acho que assim tem muitos testemunhos também de, tipo, diferentes casos, mas também estou pensando na experiência segunda, recebemos os calouros. Então, aí também é muito legal, porque, tipo, você fala, existe a ABU, e faz o convite, aí as pessoas, o que é isso? Aí ficam curiosas. Às vezes tem pessoas que nem são crentes, mas ficam curiosas, e mesmo assim vão, como é esse negócio de estudar a palavra, como assim? E ficam aí, tipo, ouvindo a palavra, mesmo quando temos outros pensamentos nesse momento, né? Então, é muito legal, e fazer essas perguntas. Depois dos calouros, um deles veio para o estudo bíblico. O recebimento dos calouros foi segunda, na terça ele veio no estudo bíblico. E aí, tipo, a palavra, Deus é bom, né? A palavra era precisamente, tipo, ele estava com essas dúvidas de, não sei se eu acredito, não sei se não, eu já experimentei outras coisas, tipo, perguntei para outras pessoas de diferentes religiões, mas não sei, tipo, estou com estas dúvidas, o que quer dizer, quem é Jesus realmente. Aí deu para... precisamente este o espaço para perguntar essas coisas. E aí o convite de volta, porque não temos todas as respostas agora, mas vamos estudar juntos e vamos encontrar as respostas juntos. E ele ficou muito animado. Então, essas coisas dão muita alegria no coração de... a Meta foi a pessoa que o convidou, que falou com ele. Aí também essa alegria de, mesmo se não falam o português perfeito, ela foi muito valiente também. Corajosa. Ela foi, falou, tipo... Oi, amanhã temos estudo bíblico, comunidade. E aí estava ele, tipo, curioso. E é isso, tipo, ficamos muito alegres, na verdade. E são essas experiências que faz toda a diferença. Eu só queria falar também que eu acho que a gente tem que ter em mente que essa coisa de demonizar a universidade, ela é perigosa. A gente precisa, sim, de conhecimento. No mercado de trabalho, então, nem se fala, né? Quem aí trabalha já sabe o que eu estou falando. E, assim, eu acho que a questão é realmente a formação da pessoa, sabe? Antes de ir para a universidade, tipo... E aí, você acredita em Deus? Como é que tá seu coração? Porque, tipo, existe uma vida inteira antes da pessoa chegar na universidade. Sim. Cadê o evangelho sólido naquela pessoa antes de ir pra universidade, entendeu? E outra coisa foi o que a Meta falou também, que a gente não pode ter medo de fazer pergunta. Se você chega em um contexto, ou na sua igreja local, ou com seus pais, quem tem essa oportunidade, né? E falar, pai, mas olha, isso e esse aqui, eu tô meio em dúvida. Aí a pessoa fala assim, não pode perguntar, porque Deus tá sempre certo, cala sua boca e vai embora. Então, tipo, a pessoa não vai realmente, tipo, não vai se sentir à vontade de perguntar, não vai se sentir à vontade de, tipo assim, ter uma conversa aberta sobre a Bíblia, sobre dúvidas e tudo mais. Chega na universidade... Como é que essa pessoa que nunca teve um espaço para conversar vai querer ficar, tipo, dando mais trela? A pessoa já viveu ali no mínimo 17 anos da vida dela, sabe? Não é uma coisa tipo assim, nossa, a universidade vai acabar comigo, eu não vou mais ser crente, vai ser horrível, vai tirar de mim toda a fé. Tipo, não, gente, a fé tem que estar lá, assim, já, ó, prontinha. E outra coisa que eu também penso é que, assim, gente, é o seu direito você ter sua fé. Se a outra pessoa não gosta, é problema dela, entendeu? Tipo, mano, a gente acredita em Deus, assim, sabe? Tipo, Deus criou o universo. O que é uma pessoa falando, lá, o crente? Tipo, tá bom, sou crente mesmo, e aí? Sabe? E eu creio que... É que eu sou uma pessoa um pouco sem filtro também. Mas na universidade, tipo, gente...
eu era amiga de todo mundo do meu curso, fiz geografia, humanas lá, ó, 100%. E eu falava pros meus professores da BU, eu falava pros meus colegas de classe da BU, falava, não, eu vou no acampamento da BU, não vai dar. Ou no curso da BU, vai ter um piquenique da BU, bora. Vai ter um não sei o que da BU, vai ter noite de torta da BU, bora. E o povo sempre ia. Tipo assim, todos os tipos de pessoa, entendeu? Porque, tipo assim, eu estava presente como pessoa, entendeu? Se a pessoa queria conversar sobre alguma coisa que não fosse, tipo assim... Marcelo, eu quero saber mais de Jesus, não sei o quê. Que não fosse isso, né? Se a pessoa quisesse conversar sobre a vida, sobre várias outras coisas, tipo, podia chegar, podia conversar. Mas se algum dia ela quisesse conversar sobre Jesus, eu tava ali assim, ó, prontinha, pra poder falar, entendeu? Tipo, e é uma coisa natural, a gente não tem que enfiar a goela abaixo, a gente não tem que fazer, tipo, um monte de coisa, sabe? O nosso testemunho é a nossa maior missão, sabe? E a gente falou um pouco aqui antes, né? Assim, mas... E a Sarai também falou no outro dia, mas, tipo assim, todo crente é missionário, gente. Sim. Sabe? Sim. Tipo, todo crente é missionário. Onde você estiver, você é ali parte do corpo de Cristo que tá ali pra ser sal e luz, sabe? E é isso, assim. Só que eu queria falar pra gente não ter esse medo da universidade, não criar várias coisas. Semana passada eu também ouvi, em um caso muito específico, assim, uma pessoa que o pai tava morrendo de medo de ir pra universidade. Sabe? Tipo, a pessoa queria fazer um curso de humanas, o pai falou, não, vai pra esse aqui que é de exatas. Aí a pessoa, de tanto medo, tipo, o pai dela tava com medo da filha, tipo, realmente ser doutrinada, digamos assim. Mas, gente, se você vai pra universidade com a sua fé ali, sabe? Tipo, eu sei no que eu acredito, eu sei quem eu sou, eu sei porque que eu tô aqui nessa terra. Não adianta, pode ser a universidade, pode ser trabalho, pode ser a diversidade, pode ser... Não interessa o que for, tipo, você vai permanecer, sabe? Nem que em alguns momentos você tenha que ter esse movimento de, tipo, volta pra cá, volta pra cá. Você vai, entendeu? É isso. Eu acho que é como nós estamos alicerçados. O grande problema é que muitos hoje não estão alicerçados em Deus, mas numa religião. E aí a religião é algo muito fluido, é algo muito passageiro. É algo que qualquer coisa pode vir e alguém falar contra e desfacelar aquilo. Mas Jesus não. Quando a gente está alicerçado na rocha, que é Jesus, e quando ele mesmo fala, né, daquele exemplo de estar alicerçado na rocha, quando a gente, né, uma casa é construída sobre a rocha e outra é sobre a areia, eis aí a diferença. Então, muitos hoje estão alicerçados na areia. Então, vem qualquer tempestade, independente de faculdade, e eles vão se perder, vão desviar, vão criar algumas desculpas, né? Mas por quê? Porque nunca entenderam o seu chamado e de quem são filhos. Porque se nós cremos no Pai que nós temos, queridos, a gente não consegue olhar para trás, a gente não consegue entender e ver respostas em outro caminho, em outro lugar. E isso depende muito dessa experiência individual de cada um. Não é algo... Lógico que a igreja ela leva as pessoas para irem para esses lugares, para buscarem, para adorarem, para estar reunidas ali. Mas o que marca a nossa trajetória, a nossa vida, é a nossa experiência individual com Jesus. E se a gente não tiver uma experiência ali no íntimo com o Pai, qualquer coisa é capaz de nos levar. Qualquer ondinha, né, pode nos levar para outras direções. É interessante que... I just wanted to encourage you guys by sharing a testimony from high school. Ela só queria compartilhar um pouquinho sobre um... Testemunho do ensino médio. This was my friend who was not a believer, but me and my other friend were believers. Ela tinha uma amiga que não era crente, que não era cristã, e aí tinha a Meta e uma amiga dela que eram cristãs. And like she was asking us a lot of questions, and we got to explain the gospel to her and Jesus, but desculpa. Ela estava perguntando várias coisas, várias questões assim, e a Meta e a amiga dela tiveram a oportunidade de explicar essas questões para ela, de tipo realmente explicar as dúvidas dela, né? Like she was still, she still didn't think like Christianity made sense. She didn't become a Christian after this. Mas mesmo assim, ela não via que ela não via ela mesma como cristã, ela não via sentido no cristianismo. And she had a lot of friends who were not Christian, and she was longing after the world's desires. E ela tinha muito amigo que não era cristão, né? E ela tinha
eu não sei a palavra em português exatamente, mas como se fosse um desejo ou uma inclinação para os desejos do mundo, assim, né, digamos. And she saw that with all her friends who were not Christian, it was always some issues, like there was a lot of problems happening. E ela começou a perceber que com os amigos não cristãos dela, sempre tinha muito problema, sempre tinha alguma coisa acontecendo. But with me and my friends who were Christian, it was much easier. Like, we got to show her God's love and just be there for her when she needed it. E ela começou a perceber que quando se tratava da Meta e da amiga dela, né, que eram cristãs, era muito mais fácil, tipo, conviver, era muito mais fácil ela ter um espaço mais aberto, assim, também para compartilhar alguma coisa que ela precisasse. And this is one way we can share the gospel. Like, we explained it first with word, but we're not going to push it on people. Like, it's God who is supposed to save people. E isso é uma maneira que a gente também pode usar para poder espalhar o evangelho. A gente não tava, tipo... Ai, gente, brasileira. Vou falar português aqui. Mas elas não estavam, tipo... empurrando, né, o evangelho para a amiga. Ela teve as questões e elas responderam. And we also prayed a lot for her. And actually, some weeks ago, she texted me that she wanted to become a Christian. E aí elas tiveram esse movimento de orar por ela e estar presente, né, como pessoas. E algumas semanas atrás ela mandou uma mensagem para a Meta. She sent you a message and asked for if I could send her some Bible verses to explain more of the gospel in Jesus. E aí ela perguntou para a Meta se ela poderia mandar mais alguns versículos bíblicos que pudessem explicar um pouco mais sobre o evangelho. And now, in the vacation, she was hanging with my friend in Norway, and she has become a Christian. E aí, nas férias, agora que eles tiveram, ela tava, tipo, andando bastante, assim, tipo, junto, né, com a amiga da Meta. E aí ela compartilhou que ela se tornou uma cristã. Uau, glória a Deus! Que bênção. So sometimes we cannot always see the fruit. And sometimes they might not become Christians, but it's really impressive how God can work through us. Uhum. E assim, ela falou uma questão do fruto, né? Às vezes a gente vai realmente ver a coisa acontecendo, às vezes não. Nem todo mundo que a gente pregar o evangelho vai virar cristão, assim, mas que é importante plantar a sementinha. Com certeza. A semente ela vai ser lançada, né? Essa é a nossa parte como cristão, cabe a nós fazer isso. E é interessante que dentro desse assunto, muitos cristãos que estão nos assistindo têm a seguinte dúvida: o que é uma vida em missão? Eu sei que tudo isso que nós estamos conversando aqui já mostra, né, o que é uma vida em missão, o que é ser missionário. Mas se vocês puderem também compartilhar um pouquinho do que vocês pensam a esse respeito, até para as pessoas poderem se ver dessa forma também, né? Para elas poderem também tomar esse posicionamento e fazer essa diferença, né? Não importa qual seja o resultado, como ela mesma disse, o importante é que a semente seja lançada. Então, como é uma vida em missão? Então, a gente já falou um pouco de... nós acreditamos que a missão é para todos, né? Que é o mesmo chamado de Deus de levar o evangelho, onde seja que for. Aí eu acho que, tipo, dá para pensar o que nós estamos alimentando, que falamos um pouco no episódio anterior, isso, que foi sobre alimentar esse relacionamento com Deus. Sim. E alimentar essa vida, essas práticas ou essas disciplinas espirituais para cada um, né? Para se fortalecer também. E aí, tipo, só estar disposto. Sim, não consigo pensar tipo em outra coisa assim mais específica, mas realmente eu acho que estar disposto. E, por exemplo, a palavra missão muitas vezes está relacionada com as viagens, né? Uhum. Que não necessariamente, mas está relacionada. Sim, sim. Ou as pessoas têm esse imaginário de missionário, então é uma viagem, vai ir para outro lugar. Aí eu acho que, na verdade, a viagem é só uma resposta de estar disposto, dessa atitude do coração de, tipo, abrir as mãos e falar: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Que também falamos um pouco a última vez.
Então, eu acho que são essas duas coisas as mais importantes. E aí, tipo, eu posso pensar, não sei, talvez alguém me está ouvindo, está num trabalho. E aí está tipo, como eu posso fazer aqui? Simplesmente, parece simples, tipo, é simples. É simples, é isso mesmo. Mas, sim, às vezes queremos fazer as coisas mais complexas do que são, né? É verdade. E é simplesmente, tipo, alimentar essa vida espiritual, esse relacionamento com Deus e estar aí para essa pessoa que todo dia trabalha com você no lado seu e se importar e realmente fazer essas pequenas coisas que falamos aqui. Se você precisa de alguma coisa, eu estou aqui. Tipo, esses pequenos detalhes realmente fazem toda a diferença depois. O estar aí para, muitas vezes, e eu sei que muitos experimentamos esse momento de alguém vir para nós e falar, eu estou me sentindo mal, ou algo aconteceu na minha família, algo aconteceu na minha casa, e ser precisamente essas mãos de Jesus, esses ouvidos de Jesus, essa boca de Jesus para falar vida, para orar, para abraçar também, esses braços que abraçam. Então, é isso. Tipo, sim, fazer o que Jesus faria, que às vezes parece clichê, mas é a verdade. O que faria Jesus nesse lugar onde eu estou hoje. É isso. A palavra missão, como você disse muito bem, Sarai, hoje em dia ela se foca muito no transcultural, né? Principalmente quando se fala de missão transcultural, a pessoa fala, não, então vou fazer uma missão. Então tem que ser algo transcultural. Eu tenho que sair, eu tenho que viajar, né? Eu tenho que ir para outros lugares. E, na verdade, são simples, né? A gente pode ser missionário dentro da nossa casa, a gente pode ser missionário no nosso bairro, a gente pode ser missionário na nossa cidade, no nosso país. E, se Deus assim quiser, assim como vocês, foram enviadas para outros países e estão vivendo isso, mas são etapas. E cada um tem um chamado, né? Cada um vai ter uma direção. Alguns têm vontade de ir para outros países, outros falam, nossa, Deus, jamais sairia da minha cidade. Então, a gente ter esse entendimento, peraí, qual é o chamado que Deus tem para mim? Então, quando, né, a gente fala como Isaías falou, eis-me aqui, Senhor. Se a gente estiver disponível, seja Brasil, seja fora do Brasil, seja daqui a tantos quilômetros, o Senhor ele vai nos enviar, né? Eu acho que é a disposição do coração. Mas já que nós estamos aqui com vocês que fazem hoje uma missão transcultural, quais têm sido os desafios para vocês? Por exemplo, para a Metter, né? A questão da língua para ela, português, muito diferente. Vocês, né, colombianos, já estão falando português perfeito. E então eu acredito que a primeira fase, talvez a mais difícil, tenha passado, né? Até porque português e espanhol são línguas irmãs, então há uma similaridade, uma proximidade que facilita. Mas nesse caso de ser transcultural, além de língua, cultura, costumes, né, longe de família, tem outros obstáculos que vocês destacariam para quem gostaria de viver isso, para quem pensa assim, olha, eu queria viver esse chamado transcultural. Como é que eu faço? O que essa pessoa tem que estar disponível, disposta para viver e para abrir mão? Porque muitas das vezes a gente olha o bônus, né? Ah, estou indo para outro país. Mas tem o ônus também, tem aquilo que a gente abre mão. E eu queria que vocês, dentro dessa missão transcultural, que vocês falassem para a gente um pouquinho do que é viver, do que é abrir mão da vida de vocês para esse momento, para isso que vocês estão vivendo agora. Eu posso começar? Com certeza tem dificuldades, tipo, mesmo sendo, tipo, perto, como você falou, o espanhol do português, só mudar, tipo, sair da zona de conforto vai trazer momentos difíceis, momentos de confrontar muitas coisas também, de não se sentir que você, sabe, tipo, quando você está na sua casa e com sua família e tudo certinho, é diferente quando você sai num país onde você não conhece ninguém, tipo, esse momento vai representar muitos choques. E também a questão das culturas,
mesmo se tem coisas parecidas, também vai ter choques mesmo no caminhar. É muito legal que dentro do programa que estamos fazendo, tem uma escola, né? Então, nós fazemos uma viagem primeiro de preparação. E aí, os professores falam precisamente disso, porque não é a primeira vez que pessoas são enviadas. E tudo tem uma razão de estar aí no programa. Por exemplo, nós não viajamos sozinhas, viajamos em duplas. Como Jesus falou, vão de 2 em 2. Então, sempre viajamos 2 pessoas. E aí é importante, ou 3 pessoas neste momento estamos fazendo esta viagem. E é precisamente para isso, porque juntas nos podemos ajudar, ou juntos podemos ser mais fortes. Mas também, por exemplo, eles explicam para a gente, no processo, vai ter momentos de, quando você chega num lugar, tudo é legal, tipo, tudo é novo, a comida, as pessoas, tipo, você está de passeio, num passeio, quem passa mal? Raramente. Tudo é legal, tudo é diferente, você está conhecendo outras pessoas, dá para, não sei, fazer mais erros e não importa. Mas quando você fica mais tempo num lugar, vem outros processos de adaptação, de sentir saudades, de se perguntar às vezes também o que estou fazendo realmente faz sentido, estou fazendo um bom trabalho, tem todas essas questões que vão também afetar as emoções das pessoas, da gente. Então é importante saber o que vai acontecer. E também, tipo, nós estamos num contexto missionário, mas quando eu comecei a sentir essas coisas, eu pensava em todas as pessoas que, tipo, são imigrantes, que, tipo, vão em outro país para trabalhar ou pelos estudos. São as mesmas questões, os mesmos conflitos. E também pensar que nós estamos aqui para falar também com essas pessoas. Eu entendo, eu sei o que é sair da casa. E faz parte também de ser esse apoio, como Jesus, vamos caminhando, né? E faz parte também de saber que vão ter momentos bons, vão ter momentos não tão bons, mas Deus está no processo nos fortalecendo e podemos ser também bênção para outras pessoas. E elas também, todas as pessoas que estamos conhecendo, vocês aqui hoje, tipo, são benção também para nós. Então, faz parte também desse processo. Essa rede de amizades, né? Acho que vocês são privilegiadas de estabelecerem, né, redes de amizades por onde passam. Isso é eterno, né? São laços que não são feitos por homens, mas eu acredito que pelo próprio Deus. Sim, e também faz parte de entender, para mim é legal, o corpo de Cristo mundialmente. Tipo, não é só no Brasil, ou só na Colômbia, mas somos os mesmos, tipo, norueguesa, brasileira, colombiana. Somos as mesmas pessoas e estamos unidas nesta mesa hoje porque acreditamos no mesmo Deus, no mesmo Jesus, e todas experimentamos esse Jesus. Então, somos família no final, e eu acho que isso muda toda a experiência de estar numa viagem transcultural. Faz toda a diferença realmente. Vocês também querem compartilhar alguns desafios? Yes, so it can be a lot of difficulties with the culture and the language. Podem ser, ela disse sim, né? Eu quero compartilhar. E aí ela falou que podem ter muitas diferenças com a cultura, com a língua. And the hard days will get extra hard because you're not in your usual place, you're not with your family, you're not with your usual friends. E os dias que são difíceis, eles vão ser extra difíceis, porque você não tá no ambiente que você tá acostumado, você não tá com a sua família, você não tá com seus amigos. But this is also where we see God's goodness and God's blessing extra much, because we just see His presence, even though the days can be hard. E é nesses momentos exatamente que a gente também vê o quanto Deus é gracioso, porque Ele tá ali com a gente, mesmo nesses momentos que são tão difíceis. But also, like, it is an amazing experience. We get to
experience different stuff, make international friendships. Mas também é uma ocasião maravilhosa, porque elas conseguem ter contato com várias pessoas e ter amizades internacionais. And also I'm very lucky to be a part of this team, where it's kind of like we have a safe place and it just makes it a lot easier. E eu também estou muito feliz de ter parte desse time, porque a gente tem um espaço seguro e isso faz com que todo esse processo seja mais fácil. But to remember that just because you're in another country, it won't be like only good days. It will be like normal life. You will have your up and downs. E também lembrar que, sim, se você estiver em outro país, obviamente que você vai ter os pontos altos, os pontos baixos. But at the end, you will have a lot of good memories and you will see how God works through it all. E que no final você vai ter muitas memórias boas e ver que Deus trabalhou por meio de tudo que você viveu. Uau. Tudo contribui, né? Mesmo os momentos difíceis, né? Contribui para o bem e faz com que vocês tenham realmente experiências, né? Para compartilhar, como vocês já falaram um pouquinho aqui conosco. E para a gente finalizar esse momento, né? Infelizmente, passou tão rápido, mas se aí vocês, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho, ou melhor, dar uma dica para quem está escutando sobre como ter uma vida em missão, né? Vocês já falaram aqui que cada um de nós, nos lugares que nós estamos, podemos sim fazer missão, somos chamados para cumprir o ID do Senhor, né? Mas uma dica assim que você poderia passar para essa pessoa poder viver uma vida em missão, de fato, independente de onde ela estiver. O que vocês pensam? I think it is to remember that when you have chosen to follow Jesus, it's not just like he's on the side. Eu acho que é pensar que quando você decidiu seguir Jesus, ele não está só de um lado. He is your whole life now. Ele é a sua vida inteira agora. And then it would be natural to share about him, to talk about him, and why should you not share about something that is your life? E aí ele vai fazer parte da sua vida, né? Ele vai ser tudo dentro de você. Então, como é que você não compartilharia alguma coisa que faz parte de todo o seu ser? Muito bom. Profundo. Eu acho que vai muito no que a Matthew falou também. E uma coisa que eu acho duas coisas, na verdade. Eu acho que concordo com o que a Matthew falou. E, às vezes, na minha experiência do intercâmbio, porque eu fiz o mesmo intercâmbio dela, só que em 2017, 2018. E, às vezes, a pessoa pensa no missionário como um deus, assim, sabe? Tipo, lá, missionária, vai lá falar com ela, missionária, vamos fazer culto em casa, missionária não sei o quê. Gente, somos pessoas. Todos somos, sabe, assim, a gente tem erros, a gente tem desafios também, e eu acho que nesse contexto de missão, né, como você falou, Cris, às vezes a gente fica muito com essa de, tipo, eu não posso falhar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, e realmente, assim, a gente precisa ter uma vida de responsabilidade, porque a gente vive em comunidade, a gente precisa ser um exemplo do que Cristo ensina, né, pra gente. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, uma dica seria não se sentir acuado em pedir ajuda, caso isso for necessário, sabe? Pedir ajuda para o seu pastor, para algum líder, para um mentor que acompanha você. Eu acho que isso é necessário, porque você não... Ser missionário não significa que você é um ser de outro mundo. And also, like, James 2 talks about good works. E o Tiago 2 fala sobre o bom trabalho. And not that your life will be perfect, because you're still a sinner. E isso não significa que a sua vida vai ser perfeita, porque você ainda é um pecador. But from your salvation, there will come good works and good fruit from your life, and this helps spread the gospel. E da sua salvação vão vir bons frutos para sua vida, e isso ajuda você... tanto... A gente tem, né, os ônus e o bônus, mas que isso vai ajudar com que a gente anuncie o evangelho com a nossa vida. So to just trust God that He has control and He will use you when He wants to. E, assim, confie em Deus, porque Ele vai te usar quando Ele quiser te usar.
Não sei o que mais falar. Tipo, encorajar talvez a não deixar que o medo o paralise, sabe? Porque às vezes estamos recebendo uma palavra de Deus, de alguma coisa, e a gente fica com medo, e aí fica, não, nunca vou fazer, não é para mim. Mas esse abrir mão, esse estar disposto, é também sair da zona de conforto, mas saber que nesse processo Deus vai trabalhar em você e vai também fazer de você uma bênção para outras pessoas. Então, você não está sozinho, né? É Deus o dono da missão e Ele vai fazer o trabalho mesmo na sua vida e na vida das pessoas que você vai ter contato com elas, e vai ser Deus. Tipo, é bom perder um pouco esse medo e tem a ver com o que elas já falaram, de deixar em Deus o controle e só estar disponível para o que Ele quer fazer através da sua vida. Amém. Uau. Você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, né, pelo carinho, pela presença de vocês, né? Foi um prazer imenso. Vocês, assim, nós fomos agraciadas com a amizade de vocês. Então, nos sentimos privilegiadas, né, dessa amizade estabelecida pelos céus. E a nossa igreja estará sempre de portas abertas para receber vocês, né, mesmo de longe. Enfim, quando vocês quiserem voltar, quiserem estar aqui novamente, ou seja, mesmo virtualmente, né, que a gente possa continuar mantendo este contato, porque nós juntos somos mais fortes e nós somos um corpo, como desde o início a gente disse aqui, né? É o corpo de Cristo na Terra. Não são placas de igrejas, não são placas de países, mas o que nos une é muito mais forte, que é Jesus, que é o sacrifício dele, que é o amor dele. Então, assim, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade de estarem aqui conosco, né? E eu tenho certeza que esse podcast, de alguma forma, vai tocar em outras vidas, né? E vai despertar outras pessoas, principalmente universitários, porque cada vez mais nós precisamos estar lá dentro. Cada vez mais, lá é o nosso lugar, é o lugar que também Deus escolheu para nós estarmos e para nós fazermos a diferença. Então, eu me alegro com a vida de vocês, com esse chamado lindo, com essa associação, né, com toda essa instituição por trás, que acredita e que encoraja vocês a viverem isso. Quem esteve lá dentro, quem passou por uma universidade, sabe dos desafios que são. Então, eu tive esse privilégio e, ao mesmo tempo, eu sei o quanto foi desafiador. Então, ver um chamado nessa área, hoje eu me sinto assim, feliz de ver, poxa, Deus está usando em diversas situações para abençoar. Então, assim, fico muito feliz. E depois eu gostaria que vocês falassem, só para a gente já estar finalizando, se alguém quiser participar, eu não sei se tem uma forma de fazer um contato, né? Quem vai estar nos assistindo, poxa, eu queria conhecer mais a ABU, ou eu queria fazer parte, ou eu queria conhecer. Se tem algum site, né? Alguma rede social que vocês poderiam deixar de contato? Sim. A gente tem a ABU, assim, no Brasil inteiro. Então, independente de onde você estiver ouvindo, você pode acessar o site da BUB, é bub.org.br, se não me engano. Mas se digitar BUB já aparece lá no Google. E aí lá tem o contato de todos os grupos locais. Eu sou de tal local, sei lá, eu sou de Araguaia. Vai lá, procura no seu estado, a cidade, vê com quem você pode entrar em contato. Mas, falando aqui mais localmente, né, de Juiz de Fora, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é onde as comunicações mais acontecem, assim, então é um excelente lugar, mas a gente também está no Instagram, é a BUBJF, @BUBJF. Lá também tem várias das comunicações que a gente, de programação, de coisas, e também tem o link do WhatsApp. Eu acho, não tenho certeza. Mas pode pedir pela DM, né, não tem problema. E o mesmo meio que funciona se você estiver em outros lugares do mundo, né? Tipo, se tiver algum intercambista brasileiro assistindo esse episódio, assim, você pode entrar no site da IFES, é ifes.com. International Fellowship of Evangelical Students. E aí você vai lá, vai entrar aqui em português, né? A Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos. Vixe, falei tudo embolado. Mas eu posso passar os links para vocês. Ótimo. E vocês podem colocar na descrição do vídeo, talvez, ótimo, porque eu acho que seria muito, muito legal. E assim, só para falar mesmo que
é uma missão feita por estudantes, né? Então, você não vai ter que falar com pessoas, assim, que você vai se sentir intimidado ou alguma coisa. Você vai falar com um estudante como você, sabe? E isso ajuda muito porque é um estudante que conhece, se torna líder, forma outros estudantes para continuar aquela mesma missão dentro da universidade, dentro das escolas. Então, sem se sentir mal, sem ficar com vergonha, porque é um ambiente muito convidativo. Se você for cristão ou não, né? É um ambiente muito que te abraça, assim, sabe? Eu também queria agradecer vocês pelos convites, por acreditar também no trabalho que estamos fazendo e porque, na verdade, a ABU e todas as nossas organizações precisamos da ajuda das igrejas. Tipo, falamos do corpo, falamos de todos pertencemos a diferentes igrejas e, tipo, precisamos também da ajuda das igrejas. Então, muito obrigada por este espaço e porque assim podemos também fazer que outras pessoas conheçam do que estamos fazendo e fiquem tipo atentas na faculdade onde estejam para procurar esses grupos. E sim, muito obrigada. Na verdade, estamos muito agradecidas com vocês. É recíproco mesmo. Nós estamos muito felizes de estar com vocês, de ter conhecido vocês. Contem sempre conosco. Independente do lugar que vocês estiverem, estaremos à disposição para servi-los também. Te agradecemos também por ter acompanhado até aqui este vídeo. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida e continue ministrando no seu coração. Obrigada.